Jesus estava sentado à sombra de uma oliveira, os olhos fixos no horizonte, enquanto ao seu redor os discípulos e uma multidão escutavam ansiosos cada palavra que saía de sua boca. Era um daqueles dias em que o Mestre parecia falar diretamente para os corações, como se cada pessoa presente fosse a única a quem ele se dirigia. E ali, rodeado por fariseus, pecadores, cobradores de impostos e curiosos, Jesus começou a contar uma parábola que transformaria o entendimento de muitos sobre o amor de Deus. Qual de vós, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai atrás da que se perdeu até encontrar? Jesus perguntou, sua voz carregada de uma ternura que atravessava o espírito. Os ouvintes murmuraram entre si, tentando imaginar a cena. Para muitos pastores ali presentes, a ideia de deixar 99 ovelhas em segurança para buscar apenas uma parecia arriscada, talvez até ilógica. No entanto, a expressão de Jesus deixava claro que havia algo mais profundo naquele exemplo. Jesus continuou: ao encontrar, não a coloca sobre os ombros com alegrias. Alguns homens assentiram, lembrando de ocasiões em que tiveram de resgatar uma ovelha desgarrada. Buscar uma ovelha perdida não era tarefa fácil. A paisagem da Judéia era repleta de montanhas rochosas, penhascos íngremes e vales profundos. Os pastores arriscavam a enfrentar animais selvagens e terrenos traiçoeiros para trazer de volta uma ovelha que, por teimosia ou descuido, se separava do rebanho. A multidão escutava atenta enquanto Jesus descrevia o momento em que o pastor encontrava a ovelha. Era como se cada palavra trouxesse à mente deles a imagem detalhada. O pastor, suado e exausto, com o rosto iluminado pela alegria de finalmente avistar a pequena criatura encolhida entre as rochas ou presa em um arbusto. Ele não a repreendia, não a castigava. Pelo contrário, inclinava, libertava e a colocava sobre os ombros com um sorriso de alívio e felicidade, sem se importar com o peso ou com o caminho de volta. E, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai comigo, porque achei a minha ovelha perdida. A voz de Jesus parecia se elevar suavemente, como se ele próprio compartilhasse da alegria do pastor. A multidão começou a compreender que havia algo especial nessa história. Não era apenas sobre pastores e ovelhas, mas sobre algo maior, algo divino. E Jesus concluiu: digo que, assim, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Os fariseus, que pouco antes murmuravam entre si sobre como Jesus recebia pecadores e comia com eles, agora estavam em silêncio. Suas mentes estavam inquietas, tentando absorver o significado daquelas palavras. Eles eram homens que se orgulhavam de sua obediência à lei, acreditando que suas ações os colocavam em uma posição especial diante de Deus. Mas Jesus estava dizendo que havia mais alegria no céu por aquele que se arrependia, por aquele que estava perdido e era encontrado, do que por aqueles que acreditavam não precisar de arrependimento. Enquanto contava essa parábola, Jesus não falava apenas para os fariseus. Ele falava também para os pecadores que se sentiam indignos, para os cobradores de impostos que eram desprezados por seu povo, para as mulheres que carregavam o estigma de uma vida marcada por erros e para cada pessoa que, de alguma forma, sentia que estava distante de Deus. Cada detalhe da história era uma mensagem de esperança e reconciliação. Jesus revelava que Deus não apenas amava os que estavam no caminho certo, mas que também buscava incansavelmente aqueles que haviam se desviado. Entre os discípulos que ouviam atentamente, Pedro, talvez mais do que os outros, sentia o impacto da mensagem. Ele sabia que, em sua caminhada com Jesus, muitas vezes havia demonstrado impulsividade e fraqueza. Ele entendia o que era estar perdido, mesmo estando perto do Mestre. E naquele momento, ele se lembrava de como Jesus sempre o tratara com paciência e amor, mesmo nos momentos em que suas palavras ou ações o traíam. A multidão, composta por pessoas de diferentes origens e histórias, também refletia profundamente. Havia ali mulheres que haviam sido curadas por Jesus, como Maria Madalena, que antes estivera possuída por 7 demônios, mas que agora caminhava em liberdade ao lado do Salvador. Havia homens como Mateus, que havia abandonado a profissão de cobrador de impostos para seguir a Cristo, encontrando um propósito muito maior do que acumular riquezas. Cada um deles sabia o que significava ser a ovelha perdida, resgatada pelo amor imensurável de Deus. Jesus,
Ao olhar para aquelas faces, sabia que muitos ainda não compreendiam completamente a profundidade de sua mensagem. Por isso, ele continuava a ensinar, contextualizando e trazendo exemplos que conectavam o cotidiano de seus ouvintes com os mistérios do reino dos céus. Ele falava com simplicidade, mas suas palavras carregavam uma sabedoria divina que transformava corações. Como está escrito no Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, versículos 4 a 7, Jesus usava a parábola da ovelha perdida para ilustrar o amor de Deus, que não mede esforços para buscar e salvar o que se perdeu. Naquela noite, enquanto a multidão se dispersava e os discípulos se reuniam ao redor de Jesus, o impacto de suas palavras ainda reverberava. João, o discípulo amado, que sempre parecia compreender o coração de Jesus de maneira especial, comentou baixinho: Mestre, como é grande o amor do Pai! Não há nada que ele não faça para nos trazer de volta. Jesus sorriu, assentindo, e respondeu: O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. A jornada da ovelha perdida não era apenas sobre uma história de campos e pastores. Era a realidade espiritual de cada pessoa que, em algum momento, havia se afastado de Deus. A mensagem de Jesus era clara: ninguém está tão longe que não possa ser alcançado pelo amor do Pai. E, assim como um pastor celebra o retorno de uma ovelha, o céu inteiro se alegra quando um pecador se arrepende e volta para os braços de Deus. Hoje, essa mesma mensagem ecoa em nossos corações. Quantas vezes nos sentimos como a ovelha desgarrada, presos em situações difíceis ou distantes do propósito de Deus? Ainda assim, o amor do Pai nos busca incansavelmente, atravessando os vales mais profundos e enfrentando os perigos mais terríveis para nos resgatar. Como está escrito no Salmo 23, O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não importa onde estamos ou quão longe fomos, o bom pastor sempre estará disposto a nos trazer de volta. Que possamos refletir sobre o amor incondicional de Deus e sobre o grande valor que Ele nos dá, mesmo em nossos momentos de fraqueza. Ele nos chama pelo nome, nos carrega em seus ombros e celebra quando voltamos para casa. Que essa história toque o seu coração e o inspire a confiar no pastor que nunca desiste de você. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que talvez precise ouvir sobre o amor de Deus. Que a graça e a paz estejam sempre com você.